Olá, turminha! Tudo bem com vocês? A nossa aula vai começar. Agora é hora do calendário. Hoje é dia 22 e o dia da semana é quarta-feira do mês de setembro do ano de 2021. A data de hoje ficará 22 de setembro de 2021 ou 22/9 de 2021. Boa aula! Meus amores, Tia Ingrid de hoje tem uma história muito, mas muito especial para vocês. Prestem atenção! Hoje é quarta-feira, dia 22 de setembro de 2021. Vamos à historinha? Era uma vez uma cidade, mas uma cidade, gente, que tudo vivia bagunçado, principalmente o trânsito. Ninguém respeitava o trânsito, ninguém respeitava os sinais de trânsito. Todos os carros passavam, todas as bicicletas passavam sem olhar para o sinal. Ninguém parava para as crianças passar pela faixa de pedestre. E tudo começou a ficar muito bagunçado nessa cidade. Muito bagunçado. Começou a acontecer alguns acidentes da bicicleta derrubar uma criança que estava passando. Ninguém respeitava e leis têm que ser respeitada. Toda lei tem que ser respeitada, mas todo mundo nessa cidade andava com bastante pressa, só vivia olhando para o relógio e passava de todo jeito pela rua sem obedecer nenhuma sinalização. Todo mundo correndo, preciso chegar ao meu trabalho, preciso chegar na escola, preciso chegar na casa, preciso chegar cedo. Então, mas ninguém respeitava, todo mundo vivia correndo. Mas aí, gente, se acontecer isso, a cidade começou a virar uma grande bagunça mesmo. A cidade ficou muito bagunçada, começou a acontecer vários acidentes. Foi aí que algumas crianças tiveram a ideia que precisava mudar aquela cidade. Isso não pode acontecer. Se reuniu algumas crianças conversando, não pode acontecer. As leis têm que ser obedecidas. Os sinais de trânsito também têm que ser obedecidos. E o que é que nós vamos fazer? E essas crianças começaram a pensar. Pensou. O que é que nós vamos fazer para organizar essa cidade? Quando a gente for atravessar, tem que ser na faixa de pedestre. E as pessoas dessa cidade, a cidade estava tão bagunçada, que elas não olhavam a faixa de pedestre. Passavam em qualquer lugar. As motos não olhavam o semáforo. Passava no sinal vermelho. As bicicletas também. E as carroças têm que obedecer os sinais de trânsito também. Mas nessa cidade estava muita bagunça. Todo mundo só pensava em trabalhar, em sair correndo. E isso não pode acontecer, porque trânsito tem que ter muita responsabilidade. E aí essas crianças começaram a pensar. E aí Maria teve uma ideia. Eu tive uma ideia! Nós vamos fazer desenhos dessa cidade com trânsito organizado. Que bom, Maria! A sua ideia é maravilhosa! Vamos chamar outras crianças e fazer desenho com trânsito organizado, em que pessoas passem pela faixa de pedestre, que carros, motoristas olhem para o semáforo e veja que o verde a gente pode seguir, que o vermelho nós temos que parar e que o amarelo tem que prestar atenção. Que boa ideia, Maria! Como será essa cidade se o trânsito estiver organizado? As pessoas também precisam sair mais cedo de casa para não sair nas pressas correndo e esquecer de olhar os sinais de trânsito. E todo mundo adorou a ideia que Maria teve.
Essas crianças correram, foram para casa, pegaram papel, lápis de cor e fizeram uma linda, mas uma linda cidade em que todos os sinais de trânsito eram obedecidos. Todas as placas eram obedecidas. Onde tinha pare, o carro parava. Os pedestres passavam pela faixa de pedestre. E essa cidade começou a ficar organizada, começou a ficar bonita e ficou ainda mais linda, porque também ontem, nessa cidade, começou a primavera. Porque ontem foi 21 de setembro. Aí, quando começa a primavera na cidade, enche de flores. Aí, você imagine, a cidade com um trânsito bem organizado e primavera. As árvores florindo, muitas flores nas árvores. E as crianças pegaram, fizeram esse lindo desenho e começaram a entregar nessa cidade para os adultos. E os adultos começaram a olhar os desenhos. Que lindo! Que eu estava fazendo errado. Eu não parava no sinal. Eu avançava o sinal. Eu não parava antes da faixa de pedestre. Eu andava em alta velocidade. As crianças entregaram e os adultos acharam tão lindo aqueles desenhos e começaram a obedecer. Agora é a vez de vocês que estão aí em casa assistindo. Vocês vão pegar um papel e vão fazer uma cidade com um trânsito bem mais lindo, muito organizado. E não esqueça que ontem começou a primavera, porque ontem foi 21 de setembro. Quando tem primavera, tem muito sol, muitos pássaros, muitas flores, o campo fica muito verde. E imagine uma cidade bem florida com trânsito organizado. Essa é a atividade de hoje. Vocês vão fazer uma cidade com trânsito organizado. Vai pegar esse desenho, além de mostrar para a tia Ingrid, porque eu estou bem curiosa para conhecer uma cidade com trânsito organizado. Eu quero ver. Vocês mostram para a tia Ingrid e depois vai entregar para um adulto da sua casa. Sim, mas professora, para quem? O papai. Mas professora, papai não tem carro, mas tem uma bicicleta, mas tem uma carroça. Mas professora, meu papai não tem nada nem minha mamãe, mas é pedestre. Quando a gente for atravessar, tem que passar pela faixa de pedestre, né? Para não acontecer acidentes. E assim, a cidade vai ficar muito, mas muito organizada mesmo. Vocês fazem um desenho, mostra para a tia Ingrid e vai entregar a um adulto aí da sua casa. Temos que ter muito, mas muito amor ao trânsito. Beijão, muito amor e respeito no trânsito. Um beijão e até amanhã. Estou aqui esperando o desenho de vocês. Olá, amiguinhos! Hoje vamos estudar sobre a educação no trânsito. Você sabe o que é educação no trânsito? Educação no trânsito é um tipo de aprendizado que mostra os direitos e os deveres das pessoas no trânsito de uma cidade. Dia 25 de setembro, comemoramos o Dia Nacional do Trânsito. Trânsito é onde acontece movimento diário de pessoas pelas calçadas, vias, é a movimentação geral de pedestres e de diferentes tipos de veículos. Pedestre é uma pessoa que viaja a pé, seja ela andando ou correndo. Um veículo é qualquer instrumento destinado ao transporte de pessoas ou mercadorias. Isso inclui carros, motos, barcos, aviões, helicópteros, caminhões, bicicletas. Tanto motoristas quanto pedestres devem respeitar as regras no trânsito. Vamos conhecer alguma dessas regras? As placas de trânsito servem para manter a movimentação das cidades em ordem e evitar acidentes. Semáforo é um sinal de trânsito que funciona como um instrumento de controle do movimento de automóveis e pedestres nas estradas. O semáforo serve para auxiliar os motoristas e os pedestres a se locomoverem com cautela nas vias das cidades. Através das cores dos semáforos,
os veículos e pedestres ficam sabendo em que momento devem parar e quando devem andar. Quando a luz verde está acesa, significa que o veículo pode passar. Quando a luz fica amarela, os carros devem prestar atenção. E quando a luz está no vermelho, significa que o carro deve parar. A faixa de pedestre é o nome dado àquele espaço na rua, o qual os pedestres utilizam para atravessar sem qualquer problema. Em locais que há semáforo, tanto o motorista quanto o pedestre devem corresponder às respectivas luzes. Ou seja, quando a luz do pedestre estiver verde, significa que você pode passar e os carros devem parar. Quando a luz do pedestre estiver vermelha, significa que ele deve esperar, pois os carros estão passando. Em local onde não tiver semáforo, o pedestre mesmo assim deve atravessar a via sobre a faixa de pedestres. Olhe bem para os dois lados e acene com a mão para pedir a passagem. Tenha certeza que foi visto pelos motoristas e só atravesse com os veículos parados. O cinto de segurança é um dispositivo simples que serve para proteger a sua vida e diminuir as consequências dos acidentes. Ele impede, em caso de uma batida, que seu corpo se choque contra o volante, painel e para-brisas, ou que seja jogado para fora do carro. Crianças com menos de 10 anos devem andar no banco de trás e devidamente sentados na cadeirinha. Além de ser exigido por lei, é indispensável para garantir a segurança das crianças. Muito bem, essas são algumas de nossas regrinhas do trânsito. Lembre-se, todos temos deveres e responsabilidades. Vamos nos cuidar! Beijinhos!